Uma verdade só se estabelece a partir de 2 ou 3 testemunhas, então a gente está acostumado a fazer uma mensagem de um ponto, né? E eu vou pegar um ponto e 3 mensagens. É como se eu estivesse compartilhando 3 mensagens sobre o mesmo ponto. Em vez de dividir uma mensagem em 3 partes, eu quero pegar 3 mensagens para falar da mesma coisa. Amém? Amém. Uma delas, testemunho para vocês, caiu aqui. Uma delas é o que a gente quer, qual é o ponto que a gente quer conversar aqui? É sobre os processos que Deus estabeleceu na nossa vida, processos pedagógicos e não ritos litúrgicos. Muitas vezes a gente está pegando aquilo que Deus ensinou para formar uma cultura e a gente está transformando isso num hábito. Aí a pessoa aprende o hábito, mas não conhece a cultura. E Jesus alertou que isso é o pior que nós podemos fazer com a pessoa. É pegar o ignorante e transformar ele num prosélito. O que é o prosélito? É alguém que adota a prática para ser aceito, mas não formou a cultura que dá sentido naquilo que ele pratica. Então a prática deveria ser uma expressão do conhecimento e não a intenção de ser aceito. Então aquilo que o cristão faz não é para ser aceito. O que nós fazemos não é para a gente se tornar a pessoa que a gente não é. O que a gente faz era para expressar a pessoa que nós somos. Amém? Amém, amados? Então, quando eu estou fazendo para expressar a pessoa que eu sou, isso é uma cultura, é o que eu conheço. Quando eu estou fazendo uma coisa para ser aceito de acordo com aquilo que eu ainda não sou, isso é um entendimento, é o que eu entendi. E aí, de acordo com o que eu entendi, eu adoto um comportamento para ser aceito. Agora, quando eu conheço, agora eu faço isso para revelar o conhecimento e não para ser aceito de acordo com o meu entendimento. Então muitas vezes a igreja está produzindo entendimento, mas não está produzindo o quê? Conhecimento. Aí a pessoa, ela entende o rito, mas ela não conhece a natureza pedagógica do rito, mas ela dá aula do rito para poder ser o quê? Aceita de acordo com o que ela entendeu, mas não para revelar o conhecimento que ela tem da natureza do processo. Amém? Amém. Então, primeiro ponto. O Velho Testamento, ele é um livro de referências pedagógicas. Tudo que aconteceu no Velho Testamento, o escritor de Hebreus chama de parábola. Amém? O templo era uma parábola. Todos os acontecimentos do Velho Testamento, eles têm um caráter de parábola. O que é uma parábola? É uma história real, contada, para gerar um conhecimento. Amém? Presta atenção. E muitas vezes Jesus falou assim, ó, cuidado com a parábola, porque a parábola é para confundir o entendimento e gerar o conhecimento. Foi Jesus que disse isso, ele que assumiu a responsabilidade, não sou eu. Ainda bem. Porque às vezes a gente acha que a parábola ela facilita o entendimento. Jesus falou, estou falando para parar para aquele que acha que entendeu, não entenda. Então a parábola ela não é um facilitador do entendimento. Ela confronta o entendimento para gerar um conhecimento. Então quem olha para a parábola na sua aparência pode ficar sem o quê? O entendimento. E muitas vezes nós estamos contando as histórias bíblicas na sua narrativa objetiva, do seu aparente, e não no seu caráter o quê? Pedagógico. Amém? Então às vezes nós estamos ensinando nossas crianças a conhecer
a história que foi contada, concluir certas coisas a respeito daquilo, mas não conhecer a cultura que aquela história queria formar. Então, nesse sentido, o processo da salvação é um processo. Ele não é uma ação com a intencionalidade da salvação. A salvação tem a natureza da reconciliação e não a intenção da salvação. Porque quando eu penso que a salvação ela tem a intencionalidade da salvação, eu paro nela como se ela fosse um fim. E a salvação não é um fim, é um meio de nos reconciliar ao propósito. Então o propósito original lá em Gênesis era ocupar a terra. O pecado nos impediu de cumprir esse propósito. Então agora a salvação vem nos libertar da prisão do pecado, iluminar o nosso entendimento, para que eu, reconciliado com Deus e com os irmãos, eu possa cumprir o propósito de ocupar a terra. E do jeito que nós estamos ensinando salvação, nós estamos fazendo a salvação um fim, e não um meio de nos reconciliar ao propósito. E aí nós estamos muitas vezes pregando salvação para quem já foi salvo. Aí a igreja fica insistindo em salvar o salvo, e fazer de tudo para o salvo não se perder. E às vezes o salvo está se perdendo exatamente porque, sendo salvo, ele continua buscando salvação. E Jesus avisou: aquele que tentar salvar a sua alma, perdê-la-á. Não sou eu que estou falando. E do jeito que nós estamos pregando, nós estamos colocando a salvação numa característica de intencionalidade, em que o cara quer a salvação, mas ele não quer o propósito. E querer a salvação é a forma mais rápida de se perder. Amém? Por isso que Jesus é o Senhor salvando, e não o Salvador tentando ser Senhor. É nascido o Salvador. Quem é o Salvador? O Senhor. Então a salvação está em conhecer o Senhor, e não em buscar o Salvador para talvez conhecer o Senhor. Amém, irmão? Amém. Por isso que o ministério da igreja, a natureza do ministério da igreja não é a salvação. A natureza do ministério da igreja é a reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação, porque em Cristo ele estava reconciliando, e através da igreja, porque ele diz: agora, através de vocês, Deus está reconciliando consigo o mundo. E a igreja está insistindo no ministério da salvação, sem produzir o ministério do quê? Reconciliação. E qual é a essência da palavra reconciliação? Conselho. Então, qual seria o ministério da igreja? Devolver o homem ao conselho de Deus. Porque é no conselho de Deus que ficou revelada a sua vontade. Então a obra da salvação é um ato exclusivo de Cristo na cruz. E uma vez que lá foram perdoados todos os pecados, agora eu não trato ninguém mais segundo o seu pecado. E porque eu não trato mais segundo ninguém segundo o seu pecado, eu estou na vida dele à luz da reconciliação. Então vamos voltar para o Velho Testamento. Nesse sentido, existe um fato histórico no Velho Testamento que ilustra isso de forma pedagógica, que é: o povo está prisioneiro no Egito.
Amém? Presta atenção na pedagogia lá. Por que o povo ficou escravo do Egito? Quem mandou o povo do Egito? Deus. Amém? Amém? O faraó não foi lá buscar o povo para levar para o Egito. O povo espontaneamente ficou no Egito quando Deus levou o povo para o Egito. E o que o povo foi fazer no Egito? Resolver um problema. Só que o problema resolvido, o povo não quis mais sair do Egito. Porque agora o povo aprendeu a ficar num lugar para ter o problema resolvido. E quem ficou no lugar para ter o problema resolvido acabou se tornando o quê? Escravo. Escravo de uma coisa que antes era a solução de Deus. É isso que dá quando eu vejo a criação de Deus e tenho meu olhar na criação de Deus para resolver um problema. O povo se deu à escravidão. Está vendo? O povo se deu à escravidão a partir da solução de um problema. É o cego que ficou cego porque abriu os olhos. Você consegue imaginar essa doideira aí? Que o homem ficou cego quando ele abriu os olhos. Porque quando ele era cego, ele ouviu um cara que nem conhecia falar o seguinte: vai lá lavar, que eu acabei de cuspir, misturei, coloquei. Cego, ele ouviu um cara desconhecido e foi, né? E foi. Agora vendo, foi perguntar. Então tá vendo como é que é a nossa Quem cegueira? Nossa cegueira não é a cegueira de quem não vê. É a cegueira de quem colocou os olhos numa outra expectativa. Eu deixei de olhar como quem tem algo para oferecer. Aleluia. E passei a olhar como alguém que tem algo para receber. Então o diabo fez a gente olhar na nossa relação para Deus como alguém que tem para receber e não como alguém que tem para oferecer. Deus nos abençoou para frutificar. E o diabo diz: não, você só vai se tornar alguma coisa no dia que você comer. Então eu passei a achar que aquilo que eu faço agora é para me tornar a pessoa que eu ainda não sou. E Deus: não, você não tem que fazer nada para se tornar a pessoa que você não é. Faça tudo segundo a pessoa que você já é. Então o fruto é para eu olhar para o fruto e pensar assim: o fruto me inspira aquilo que eu tenho para dar. O diabo falou: não, o fruto diz aquilo que você precisa receber. E o fruto é o quê? Quem deu o fruto? Não foi o capeta. Quem fez o fruto da vida? E quem fez o fruto do conhecimento do bem e do mal? Está vendo que tudo depende do que eu quero de Deus? Eu quero conhecimento? Ou eu quero o problema resolvido? Eu quero propósito? Ou eu quero entendimento? Meu Deus. Vou repetir, mano. O que nós estamos buscando em Deus? Entender como é que a vida funciona para ter a vida que a gente quer? Ou o conhecimento que Deus pode dar para a gente cumprir o propósito dela? É o mesmo Deus. Então o diabo não tirou Deus da nossa vida, só colocou ele no fim. Ele tirou Deus da referência do conhecimento e passou a colocar Deus na referência da expectativa. Então agora eu não quero conhecer a vontade de Deus, eu tenho expectativa do poder dele. Então eu estou buscando a Deus na expectativa do que o poder dele vai fazer por mim, em vez de buscar a Deus pelo conhecimento que ele pode me dar para que eu cumpra o propósito. Então o que é a igreja? É o lugar onde o povo vai conhecer o conselho da sua vontade? Ou o povo vai ter a experiência do seu poder? Vou repetir. A igreja é um lugar onde nós buscamos o conhecimento da sua vontade ou a experiência do seu poder?
A igreja é o lugar onde eu vou buscar a ajuda de Deus para fazer o que eu preciso, ou eu vou buscar a revelação de Deus para cumprir o propósito da minha vida? É só olhar para o nosso ministério e ver o que nós estamos fazendo. Se as pessoas procuram a gente para conhecer a vontade ou para poder experimentar o poder. Elas estão te buscando para ter ajuda ou para ter orientação? Aleluia. E o povo está precisando de ajuda ou de orientação? E aí, sem perceber, nós nos tornamos o quê? Prestador de serviço, resolvedor de problemas. E é por isso que boa parte dos pastores estão entrando em depressão, porque eles percebem que vão trabalhar a vida toda e, tendo feito tudo certo, os problemas vão continuar. Amém? Amém. Então, o povo está prisioneiro de uma solução que Deus é que deu. O que ele dessignificou. Aí Deus levanta um cara, Moisés. Quem é Moisés? Moisés é um príncipe, presta atenção. Moisés é um príncipe, nascido numa condição escrava. Então Moisés não sabe que é príncipe. Porque ele está criado numa condição escrava. O que pedagogicamente na parábola de Moisés revela a condição escrava de Moisés? Ele é órfão de pai. O Moisés nunca conheceu o pai dele, mas foi ensinado no Evangelho. Amém. Moisés é um crente órfão, ensinado pela quem? Pela irmã e a mãe. Todas as referências na vida de Moisés são femininas. Ele foi vigiado pela irmã, salvo pelas servas da filha de Faraó, adotado pela filha de Faraó e depois cuidado pela mãe. Então todo o universo de Moisés é materno. Recebeu o nome dela. Tudo. É o nome que a filha do Faraó deu para ele. Então ele é um homem batizado de pai. Ele é um homem batizado de mulher. E batizar de mulher, o Moisés tem um nome conclusivo e não intencional. Voltando à ideia lá, que é o que a gente entendeu e não o que a gente conhece. Todos os nomes de Deus na Bíblia são intencionais conforme o propósito. O nome de Moisés não é intencional. Ele não aponta um... Não, ele não aponta o propósito, ele aponta uma circunstância. Amém? Agora esse cara vai ser tirado do ambiente escravo para ser levado para um ambiente real. Nesse ambiente real, a natureza de príncipe dele começa a aflorar. Ele se indigna com a injustiça, sem saber que o judeu era irmão dele. Certo? Então ele sai de uma condição, presta atenção, ele sai de uma condição instintiva. Ele era escravo. Agora ele vai para uma condição intuitiva. Ele tem alguns sentimentos que ele não sabe explicar, mas não é mais a condição que ele tinha. Então ele age por ímpeto. E é aí que o Moisés vai viver todo o ministério dele, intuitivamente. Porque agora ele é um escravo vivendo em um outro ambiente. Mas ele ainda não desenvolveu a cultura de príncipe. Ele começa agora a ter comportamento de príncipe, mas ainda tem mente de quê? De escravo. Esse cara, para resolver problema, ele é ideal. Então ele cumpre uma fase, que é tirar do Egito e cuidar do povo no deserto. Mas ele não consegue cumprir o propósito. Então naquilo que é o necessário e o importante, ele faz. O que é necessário? Tirar o povo do Egito. O que é importante? Cuidar deles, operar milagre para ninguém morrer. O que é necessário? O instintivo. O que é importante? O intuitivo. Mas o que é o intencional?
cumprir o propósito. O que é o propósito em Gênesis 1? Ocupar a terra. Mas o Moisés não consegue ocupar a terra. E aí fica claro que a maior barreira do Moisés não era o mar. A maior barreira do Moisés não é ter o problema resolvido. A maior barreira do Moisés é enfrentar seus parâmetros interiores. Ele é um cara que tem problema em todas as áreas relacionais da vida dele. E o fato de ele ter problema em todas as áreas relacionais não impede ele de fazer o serviço. Tão bom o serviço que ele era. Quando Moisés tirou o povo do Egito, a mulher dele estava brigando com ele, morando com o sogro. E ele falou: nem vermelho, não, então o serviço está vendo, ele faz. Teve problema com a mulher, teve problema com os irmãos e com a liderança. Você acha que vai ter problema com liderança rachada? Vai olhar para Moisés. Você acha que tem problema no casamento? Você está fazendo a coisa mais importante da sua vida, sua mulher te largou e foi morar com o sogro. Perdeu a paciência. E o que é pior? E ela que estava certa, porque ele tinha que ter feito uma coisa que não fez e ela teve que fazer no lugar dele. Mais ou menos igual acontece lá em casa. Qual que é a crise do Moisés? Relacional. Isso não impede ele de fazer o serviço. E bem, isso não impede ele do poder de libertar o povo. E não impede ele da capacidade de resolver os problemas do povo. Mas não é suficiente para ele cumprir o propósito. Amém, irmão? Amém. Por que a mulher dele está nervosa com ele? Porque é o único caso na Bíblia de um filho circuncidado pela mãe. Então até o filho de Moisés, quem circuncidou foi a mulher dele. E durante 40 anos do ministério de Moisés, nem uma criança nascida foi circuncidada. Tinha mulher estéril nos dias de Moisés? Não. Mas todas as crianças nascidas durante 40 anos eram órfãs do pai. É sério. Porque qual era a condição para um filho saber que tinha pai? Qual foi a única coisa que Deus exigiu de Abraão? Qual foi a vocação de Deus para Abraão? Achar um lugar? Construir uma cidade? Garantir comida para todo mundo? Não, essa não foi a promessa de Deus para Abraão. A promessa foi: eu te farei pai de muitos filhos. O que aconteceu no deserto? O povo centuplicou. De 1 milhão para mais de 6 milhões. Todos órfãos. E todos homens de guerra. Deus falou assim: eu levei 40 anos para matar todos os homens de guerra e no seu lugar colocar os seus filhos. Qual era a única condição para o povo possuir a terra prometida? É que os pais adotassem seus filhos e os homens adotassem uns aos outros. Então o que tira o povo do Egito? Um cara no pleno exercício do seu poder. O que faz entrar na terra prometida? Homens na autoridade da sua relação. Aleluia. O Brasil talvez seja um dos países que mais evangeliza hoje. Então nós não estamos tendo problema de tirar o povo do Egito do Brasil. E não estamos tendo problema de operar milagres. Porque um cidadão na pobreza hoje no Brasil, crente, sofre um milagre. O Brasil é o país do milagre.
E é o país onde a igreja mais cresce em termos de números. Qual país na história da humanidade juntou 2,5 milhões de pessoas na rua para cantar a mesma música em nome de Jesus? Não tem. Proporcionalmente, é porque a gente, na hora de fazer a nossa proporcionalidade, nós não juntamos todos que falam em nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que a gente faz a fragmentação, por isso que o nosso número não fecha. Mas se a gente juntasse toda a comunidade de fé cristã, interessa, não vou entrar no mérito da questão, porque se eu entrar no mérito da questão, nós temos que cortar, às vezes, até a gente. Amém? Não vou entrar no mérito. Não é hora de discutir a doutrina, é hora de dizer o seguinte: quem está assumindo a declaração de que Jesus Cristo é o Salvador? Se nós pegarmos essa população, nós já somos mais do que 70% da população brasileira. Não tem nenhum outro país. E, no entanto, nós estamos nos tornando o país mais desigual do planeta. Então, o nosso evangelho não está transformando a comunidade. Então, nós estamos tirando o Egito, mas não estamos o quê? Ocupando a terra, criando um povo que aprendeu a viver no deserto. Ia fazer culto no deserto. Se contentando com o quê? Com milagre. Um povo que não tem compromisso de cidadania, não sente responsabilidade pela transformação da comunidade do país, que está aguardando a eternidade, vivendo em condição subhumana, à espera do quê? Do milagre. Se alimentando de maná. Proteína só de vez em quando cai uma chuva de pombinha em cima da cabeça dele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não. Uma coisa que tira do Egito, mas não coloca na promessa. O que colocou na promessa? Um representante de cada tribo. Tenta achar o nome do cara que estava carregando. Você não vai achar. Não interessava o nome dele. Não era o ministério de Paulo Júnior, não era o ministério do Tadeu, não é o ministério do Daniel. Não é o nome, nem o poder do cara que estava carregando. Era o fato de que ele era representante de uma parte do povo. E que todo o povo estava representado nessas coisas. Então não era personalia. Não é o ministério do pastor fulano. Não é o ministério do pastor Beltrano. Não. É um esforço de povo, onde o quem estava ali não representava um carisma, um poder, uma competência. Ele representava o quê? Um povo, uma relação. Então, quem possui a terra prometida? A comunhão. E não a pregação. Porque pelo testemunho de um, a verdade pode ser proclamada. Mas se não for pela relação de 2 ou 3, ela não é estabelecida. Então nós estamos muito bons em proclamar. Mas nós estamos tendo muita dificuldade de estabelecer. E Jesus falou: eu vim proclamar a liberdade ao cativo, a hora da salvação. Vim dar vista ao cego, curar, resolver, mas eu vim para colocar em liberdade o oprimido. Então, a obra da salvação, a obra do cuidado,
É para tirar o povo da opressão. E quando é que o texto fala de opressão? No dia em que vocês circuncidaram uns aos outros e assumiram um compromisso um com o outro em favor de todo o povo, eu tirei a opressão do Egito da vida de vocês. Esse povo não estava livre? Estava. Livre como foi proclamado. Mas não estava livre como quem foi conduzido. Então não adianta proclamar a liberdade ao cativo. Não adianta a gente resolver o problema dele, a necessidade dele, se aquilo que nós estamos fazendo não está conduzindo essa pessoa à liberdade da opressão. Então nós temos um povo liberto, um povo socorrido, mas que ainda está o quê? Oprimido. Amém? Amém? E vou falar uma coisa: atravessar o Mar Vermelho é uma coisa impossível, que Deus operou sozinho. Para atravessar o Mar Vermelho, o povo foi dormir, ficou soprando uma brisa suave a noite inteira. A hora que eles acordaram, o mar estava enxuto, nem Moisés molhou o pé. Mas para atravessar o Jordão, que é um córrego, se o Jordão fosse no Brasil, ninguém tinha coragem de chamar aquilo de rio, não. Aqui no Brasil ele ia ser o Corvo, nem corre, para não usar dentro. Ia ser o Corvo Jordão. Aí em Goiás, então, em Minas era o Corvo Jordão. Ele tem condição, como é que eles não conseguiram atravessar um lugar que tem pedaço do Jordão que é da largura necessária? Porque não era travessia do visível, eram os medos anteriores. A falta de relacionamento, a falta de propósito, a dependência do milagre, a exposição da intimidade do outro. Qual que é a diferença entre uma castração e uma circuncisão? 2 centímetros. 2 centímetros. Você entrega uma faca para o cara, que pode circuncidar você e falar da autoridade que a relação tem, ou pode castrar você e utilizar você por essa vida. Esse é o nível de compromisso que Deus quer que a gente tenha. Porque enquanto eu não romper essa barreira, eu tenho medo. E onde há medo, o amor não é aperfeiçoado. Aleluia. Amém? Amém. Atravessou. E aí o que o Josué deixa? Por que nós estamos tendo problema com sucessão pastoral no Brasil? Porque nós estamos fazendo sucessão pastoral em cima de um indivíduo e não de uma cultura. É verdade. Josué não deixou um indivíduo. Ele deixou uma cultura. E qual foi a cultura que ele deixou? O conselho. Aí foi fácil fazer sucessão. Porque não é em cima de uma competência, é em cima de uma relação. Por que nós temos dificuldade de fazer sucessão? Porque é em cima da competência. Mas deixar a relação tudo certo. Porque na hora que aparecer um problema, o Daniel vai falar assim, alguém fala, o problema agora é esse. Aí a gente vai falar assim, Daniel, esse tipo de problema é você, cara. Você que tem perfil para esse tipo de problema. Então quem vai enfrentar lá os cananeus? Pai, é Judá. Aí sabe qual é a primeira coisa que o Judá vai falar? Eu só vou se o Tadeu for comigo. Porque agora todo mundo entendeu o grande poder que eu preciso. É de autoridade. Que eu posso proclamar a verdade sozinho, mas não consigo estabelecer ela sozinho. E aí voltamos ao princípio. Eu falei que eu ia apresentar 3 pontos. Então está a primeira história pedagógica, depois está o próprio Jesus. Proclame a verdade sozinho, mas você nunca vai conseguir estabelecer ela sozinho. Porque o poder de Deus ele exerce sozinho, mas a vontade de Deus ele só exerce em conselho. Então o próprio Deus estabeleceu para ele mesmo que a vontade dele é definida onde? Em conselho. Por isso que Jesus abre mão do poder para cumprir a vontade.
Se nós não abrirmos mão da nossa expectativa de poder, nós nunca vamos ter autoridade para cumprir a vontade. Porque nós vamos continuar achando que é o poder. E aí Jesus não deu a vida em favor do poder. Jesus deu a vida em favor da vontade, que é dar a vida em favor dos irmãos. E aí o que acontece? Moisés, para tirar do Egito, passou a pé enxuto. O conselho, para introduzir na terra prometida, teve que molhar o pé. Então, se a gente mesmo molhar o pé na relação, o povo não vai ver a nossa relação e ser inspirado, porque eles vão continuar acreditando que ele no poder. Então Josué falou assim: não sigam o poder, sigam a relação. Onde vocês veem a relação entrando e molhando o pé, esse é o caminho. Então, se o povo não vê a gente junto, molhando o pé, na orientação que nós estamos dando, a pé enxuto, nós não atravessamos o Jordão. Então não é molhar o Mar Vermelho com um cajado, onde eu mesmo não preciso molhar o pé naquilo que eu estou fazendo. Um cara pode sair de um prostíbulo e pregar o evangelho e o cara converte. Porque não depende dele. Tira um cara do prostíbulo, né? Se o povo vai converter do mesmo jeito que converteu, tanto que está convertendo. Uma bagunça lascada na vida dos homens de Deus e o povo convertendo. E se puser a mão, vai ser curado. Sem nenhum proveito. Porque o dom de pregar a língua dos homens e dos anjos, de mover montanha e de matar a fome do pobre, nós não vamos perder. Mas não é filantropia. Não adianta a igreja fazer filantropia. Não adianta a igreja mandar comida de estilingue. Não adianta operar milagre e nem continuar pregando, se o povo não vê a gente dando a vida em favor da relação. Poder sem autoridade. Eles vão ter que ver a gente testemunhando a mesma promessa e molhando o pé nas águas, e eles vão ter que atravessar. Aí a verdade foi estabelecida. Por isso que Jesus diz: eu recebi da sua parte a palavra e dei para eles. E pela palavra eles serão odiados. Mas eu dei para eles também a mesma glória que eu recebi do Senhor. E a glória está onde? Na comunhão. Para que o povo creia. Então, só pregar a palavra está gerando conflito. E Jesus prometeu: continua só pregando a palavra. E você vai gerar ódio na vida de muita gente. Só não gera ódio na vida daquele que tem o problema resolvido. Aí você não entende por que muita gente na igreja fala que gosta da igreja enquanto o problema não está resolvido. Mas se abrir um a outro do outro lado, quem resolve o problema melhor, do dia para a noite. Porque não viram o quê? A glória. E a glória está onde? Na comunhão. E aí o outro aspecto, nesse sentido, o segundo aspecto é o quê? A referência ao amor, a evidência à graça, mas a consciência é a comunhão. Então nós estamos cometendo uma heresia grave, porque nós estamos encerrando a obra de Cristo na graça. Sendo que a graça é o meio da reconciliação para uma obra que se conclui aonde? Na comunhão do Espírito. E porque o Espírito deixou de ser o agente da comunhão, ele passou a ser a expectativa do poder. Então o povo não está buscando o Espírito para ter comunhão. O povo está buscando o Espírito, pensando que é o poder para ser salvo. Não, não é o poder para ser salvo. É o conhecimento para produzir a comunhão. Amém? Amém. Então a nossa obra parou na graça. Sendo que a graça é um meio de nos reconciliar ao propósito. E o propósito sempre foi o quê?
a comunhão dos irmãos. Amém? Amém. Então, nesse sentido, a gente ser um pouco mais intencional. Então, a gente está compartilhando aqui alguns exemplos. Um outro exemplo que eu quero colocar é da mulher virtuosa. Pega Provérbios 31. Beleza? Aquela mulher, como representante da igreja, ela é o que a igreja tem que ser. Você não sabe se ela é dona do imobiliário, o negócio dela é comprar ou vender imóvel. Você não sabe se ela tem uma tecelagem. Você não sabe se ela tem um frigorífico de ovelha e frango. Você não sabe se ela tem uma transportadora. Porque vai falando isso tudo lá. Então, do ponto de vista da operacionalidade, a igreja cumpre o papel da mãe. Agora, o que o marido da mulher samaritana ficava fazendo enquanto ela estava fritando? Alguém lembra? No Provérbios 31, o que o marido dela fazia uma questão? Ele era conhecido porque ele ficava na porta da cidade fazendo conselho. Sabe por que a mulher conseguia ser operosa daquele jeito? Porque o marido dela era um homem de quê? De conselho. Aí tira esse homem do conselho. Essa mulher está ficando ansiosa, perturbada, esgotada, achando que o papel dela é salvar até o marido. Jezabel. Jezabel é uma mulher ruim? Não. Jezabel é uma mulher que toda mulher tem que ser. Mas ficou na obrigação de salvar quem? O próprio marido. Porque a nação não tinha pai. Porque todos os profetas no dia da Jezabel eram filhos da mãe. Todos os profetas no dia de Jezabel eram filhos da mãe. Porque ela tem que materializar o próprio marido. E por quê? Porque ele era um homem solitário. Toda vez que tinha um problema, ele só chegava emburrado em casa, ela pedia para dormir e resolveu o problema dele. Sinal do quê? Depressão. Tem um problema e vai para onde? O quarto. Lamentar o problema que ele tem, para alguém resolver. Porque ele não tem amigo. Elias fez o que Deus mandou? Fez bem feito? Fez o maior culto que a história já viu? Desceu o fogo do céu? Acabou com a concorrência da idolatria? Trouxe a geração dele a uma fé única? Nos dias de Elias, em 24 horas, ele eliminou o paganismo da geração dele. Derramou o fogo do céu. Segundo a orientação de quem? De Deus. E por que Deus fez isso? Para a gente entender que simplesmente fazer o que Deus mandou a gente fazer e ter o problema resolvido não vai cumprir o propósito. Porque Elias foi para dentro de uma caverna e a hora que Deus veio falar com ele, tendo o problema resolvido, ele proclamou a liberdade? Proclamou. Mas ele não conduziu o povo à liberdade. Porque o problema ficou resolvido, mas para ser substituído por outro problema. O que o Elias entendeu? O meu serviço não vai ter fim, né? Eu vou matar 300. Qual vai ser o próximo problema? Qual é o culto que eu vou fazer agora para resolver o próximo problema? Deus tem que conversar com ele. Aí ele está deprimido por causa do capeta? Não, ele não está deprimido por causa do capeta. Ele está deprimido porque ele fez exatamente aquilo que ele entendeu que Deus mandou ele fazer.
deu certo. Mas ele terminou? Ele terminou o quê, irmão? Uma experiência de poder tendo um problema resolvido vai deixar os homens de Deus o quê? Sozinhos. E o Elias era sozinho porque ele não tinha funcionário? Porque ele não tinha obreiro? Não, ele tinha o melhor obreiro. Ele tinha um obreiro que todo pastor queria ter hoje. Você manda ele lá falar para o povo que vai chover e tem uma nuvenzinha desse tamanhozinho no céu, e o seu obreiro vai lá e paga o mico do ridículo. Fala assim, ó, meu pastor mandou falar que vai chover. Agora você se vira para lá. Quem não quer um obreiro desse? Quem não quer formar um instituto teológico que pega um rapaz que vai lá na casa do rei, mandar um recado absurdo desse, que a partir de uma nuvenzinha no céu vai cair uma tempestade e o mundo vai ficar embardado? Fala-se, esse é o sonho de consumo de todo seminário hoje, de denominação. Você não precisa conhecer o que você está falando, não. Basta ser fiel ao que eu estou te falando. Você entendeu? Não entendi, então vai lá e faz o que você entendeu. Mesmo que isso não seja a sua verdade. Beleza? Então ele não era solitário funcional. Ele era solitário o quê? Relacional. O que Deus arrumou para ele? Um filho. Quando Eliseu vê ele, meu pai, carros e cavaleiros de fogo. Então nós não estamos precisando de time, estratégia, evento poderoso. Nós estamos precisando resolver o problema da nossa. Amém? Amém. Porque daí tem a nossa autoridade. Deus foi lá e pegou a vida de um homem de Deus que nunca tinha feito nada de errado. Jó. Nós temos que parar de associar doença, empresa quebrada, morte de filho, alguma coisa errada na vida do cara. Chega a ser cruel. É deixar qualquer um doido. Jó não fez nada de errado. Empresa quebrou, filho morreu, ficou doente e mulher nervosa. É a média de tudo quanto é problema que um homem passa hoje. Ou a mulher está nervosa, ou a empresa quebrou, ou um filho morreu, ou está doendo alguma coisa. E nós estamos associando isso o quê? A salvação. E estamos achando que o Evangelho é para resolver o problema. Amém? Amém. Jó foi conversar com Deus, explicou para ele. Deus falou, isso foi o que você entendeu, não é? Então eu vou te falar, para fazer você me conhecer. É isso mesmo, Jó. Eu sou um cara assim, que você não vai entender nunca. Porque se fosse, Jó, por conta que tem sentido ou não, eu não estava tendo essa conversa com você. Porque isso ia ser a primeira coisa que eu ia descartar. Só para você não ficar aqui me aborrecendo com essa conversa. Então fiquem tentando entender, não? Porque se você quiser entender, eu vou te fazer uma pergunta. Se era para explicar galinha, por que eu fiz 40 tipos? Se era só para você saber o que é peixe, por que tem bagre e lambari? E se era para explicar animal, por que eu não fiz um tipo só? Metade pena, metade lã, botava ovo, dava leite, latia para espantar ladrão e brincava com os meninos. Era economia, está fazendo tudo uma coisa só. Então eu sou assim mesmo, João. É de não entender. Eu sou assim mesmo, João. Na sua cabeça eu sou irresponsável.
que eu faço uns trem bonitos só para depois secar. Eita. Viu, João? Eu faço um lírio e hoje floresce e amanhã morre. Você deve ficar se perguntando, já que era para morrer amanhã, por que é tão bonito? Então vai tentando me entender, João. E sabe qual é a primeira coisa que eu não precisaria entender, João? É você ficar aqui, poder me conhecer e querer me entender. Então por onde você acha que eu ia começar riscando o que eu não preciso fazer? Alguém que quer me conhecer? Ou alguém me obrigando a me fazer entender? O que deixou Elias deprimido? Nós ficamos com esse negócio de achar que porque nós estamos fazendo a coisa certinha, Deus ainda vai vir. Obrigado, hein? Você sabe por que o outro está lascado? Porque fez tudo errado. E sabe por que você está aí com esse ministério? É porque você fez a coisa certa. Rapaz, se não fosse aquela campanha, aqueles métodos que você usou, aquele curso que você fez, aquele seminário, você estava lascado igual o outro. Nós estamos ficando burro, tentando até hoje entender a vida pelo certo e pelo errado. Estamos formando líderes estúpidos, porque nós formamos um líder de um jeito em que ele é 100% funcional aqui. Se ele sair do centro de Belém e andar 200 metros e entrar num bairro de periferia de Belém, ele é burro. Vocês me desculpam a ênfase, mas nós estamos matando o profeta, achando o profeta acreditar que ele vai dar certo pela coisa que ele faz, e não por ser quem ele representa. Aí sabe o que ele vai fazer? Como ele é inteligente nesse ambiente e ele é burro no outro, ele vai pegar o que ele aprendeu nesse ambiente, vai levar lá para o outro ambiente, vai falar que aquilo é de Deus, e que burro é o povo que não faz do jeito que é a única forma que ele sabe fazer. E que se não aceitar daquela forma, não é ele que é burro, não, é o povo que é endemoniado. Simples assim, irmãos. Ou não é? Simplesmente porque os príncipes da cidade não quiseram sentar aí. Conselho. Como é que o Jó foi curado? Ele foi num culto de libertação e a enfermidade dele foi curada? Ele foi num culto de libertação e a empresa dele foi restituída? Ele foi num retiro para casais e a mulher dele ficou calma? Ele foi numa religião e os filhos dele reencarnou? Não, mas fala para mim como é que o Jó foi curado. A hora que ele orava pelos amigos, doente, quebrado, mulher nervosa, sem filho. Estava cumprindo o propósito. Aleluia. Ter a empresa de volta, a mulher calma, os filhos reencarnados e a empresa resolvida, não cumpre o propósito. Mas orar pelos amigos pode até devolver a empresa, a saúde, o casamento e os filhos, porque finalmente estão cumprindo o propósito. Aleluia. Então nós não temos que ter as coisas resolvidas para depois andar em conselho. Nós temos que andar em conselho, porque mesmo não tendo as coisas resolvidas, elas façam sentido. Porque sem conselho, mesmo as coisas tendo tudo resolvido, o grande risco não é dela fazer sentido, é da gente perder o sentido.
Simplesmente porque as coisas são resolvidas. Porque com tudo resolvido, Elias perdeu o sentido. Com nada resolvido, Jó fez sentido. Amém? Amém. Era isso aí. Então aqui é um desafio, não é de fazer sentido. Às vezes estar junto não faz o menor sentido. Mas não é para fazer sentido, não. É para dar sentido. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Pai. Mesmo que você não entendeu nada. Amém? Amém. Porque também não é para entender, não. É para a gente conhecer o coração de Deus. Aleluia. Entre aqueles que muitas vezes não se entendem. E se isso ajuda, eu estou casado há 36 anos. E até hoje eu não entendo minha mulher, não. Eu estou aqui falando com vocês de conhecimento, e ela está lá em casa, mulher crente, de Deus. Mas se apertar ela de verdade, e eu não estiver perto, ela está entendendo o que eu estou fazendo, não. E ela só está aceitando isso pelo que ela conhece. Porque entender mesmo, nenhuma das nossas mulheres entendeu. Posso ouvir um amém? A diferença é se ela conheceu. Ela conheceu. Tem mulher que não está entendendo nem conhecer. Sabe por que ela conheceu? Foi uma coisa. Sabe o que ajuda minha mulher a não espanar geral? É porque senta na mesa lá o Daniel, senta na mesa lá o Mateus, senta na mesa lá o Daniel, senta na mesa lá os amigos. E ela fala assim, então é de verdade. Amém. É de verdade. Mas se ele não tiver o conselho para apresentar, amém? Amém. Então hoje nós estamos tentando salvar o que já foi salvo, em vez de reconciliar o salvo, para que a salvação tenha sentido. A salvação não tem sentido em continuar salvando. Aliás, a forma mais rápida de perder o sentido da salvação é continuar salvando. É isso aí. Amém. Amém? Amém. Eu quero que você orasse, né? Glória a Deus. Olha aí, que eu acredito que hoje o Papai do Céu fala comigo assim, porque a gente, quando ele começou a reunião só na 4, hoje tem mais de 20. E eu vejo assim que essa relação para se tornar propósito, para se tornar. Isso a gente era muito investir nisso. Para marcar uma vez, a gente fazia a reunião na toda semana, era na minha casa, numa lanchonete, né? Onde dava a gente fazia. E a gente foi perdendo um pouco isso aí. Rapaz, agora para falar com o bando, é mais fácil falar com o careca lá, da justiça lá.